Olá, eu sou o professor Rony Carter, sou professor de Anatomia Humana, professor de Biomecânica do Movimento Humano e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema, uma patologia que é muito comum hoje em dia, principalmente em mulheres ou pessoas que trabalham sentadas, que é a condropatia patelar. Condropatia patelar nada mais é do que o desgaste da cartilagem articular entre o fêmur, o osso fêmur e a patela. Cartilagem articular essa que é uma região do osso que se conecta com outro osso. O osso, na sua grande parte, ele é rígido, ríspido, e até mesmo áspero, e nessa região de contato entre um osso e o outro é uma região com um tecido de cartilagem mais macio, que recebe uma lubrificação e por isso a gente consegue realizar movimentos. Então, o deslocamento entre um osso e outro, a situação de movimento, ela tem que ser lubrificada e a cartilagem articular é a estrutura que, sendo lubrificada e estando íntegra, vai fazer com que a movimentação aconteça de forma perfeita e sem dano à estrutura. O que acontece quando nós modificamos o padrão mecânico do nosso movimento, da nossa articulação, por uma questão de vícios posturais, por uma questão de tempo de laboro, por uma questão, hoje, na atualidade, de passar muitas horas e muito tempo sentado. Uma articulação, ela precisa estar em harmonia, como é uma engrenagem de qualquer outra máquina, uma engrenagem de um carro, uma engrenagem de um trator, uma engrenagem de um avião. Ela estando em harmonia, a movimentação ocorre perfeitamente. Não estando em harmonia, vai aumentar o que a gente chama de cisalhamento, que nada mais é do que o atrito. Então esse atrito, ao aumentar, esse desgaste, essa pressão entre um osso e outro, ele vai causar um desgaste da cartilagem. Inicialmente, o que acontece quando você tem um processo de atrito ocorrendo na sua cartilagem? Para você, para sua sensibilidade, absolutamente nada. E é aí que mora o perigo da lesão, porque o desgaste da cartilagem ocorre sem você perceber. O corpo até lhe dá sinais, mas esses sinais só são percebidos por quem já tem algum tipo de entendimento do assunto. Então você, por exemplo, que hoje sente ou escuta o seu joelho crepitar, o que é crepitar? Estalar, fazer barulhos. Principalmente nos momentos ao acordar, são os principais, onde você não tem toda a lubrificação da sua articulação perfeita, então a crepitação, o estalo, ele é maior, e quando você passa algumas horas sentado e vai levantar para caminhar. Então, se você hoje tem a crepitação acontecendo em momentos de pausa de movimento, seja ele sentado ou deitado, e começa a caminhar ou começa a se deslocar e essa crepitação ela aumenta e passa com o tempo, ou seja, você caminhou ali 5, 10, 15 metros ou alguns minutos, você se movimentou e aquela crepitação passa, esse é o primeiro sinal. Então, o primeiro sinal de que você pode estar com uma condropatia patelar, que é uma patologia musculoesquelética silenciosa, é a crepitação do seu joelho. A segunda situação é, em alguns momentos do seu dia, o seu joelho esquentar um pouco mais. Então, isso só é perceptível se você palpar o seu joelho. Então, em alguns momentos, se você por um acaso sentir durante o dia que o seu joelho está um pouco mais aquecido, coloca a mão e veja se realmente isso está acontecendo. Então, essa palpação, ela vai te dar uma sensação diferente, uma sensação térmica diferente entre um joelho e outro. É facilmente sentida pela sensibilidade das mãos. Então, esse é um outro sinal. O que acontece se você não perceber o que os sinais estão te mostrando e permitir que esse processo lesivo avance? A cartilagem articular, ela é uma camada. E essa camada, ela vai deteriorando, ela vai desgastando com o passar do tempo. A gente chama isso de processo degenerativo crônico. Esse desgaste, inicialmente indolor, passa a causar alguns incômodos em algumas ações específicas. Então, para quem está desenvolvendo um processo de condropatia patelar, mulher, por exemplo, é muito comum que
o salto alto passa a incomodar, ou seja, eu não sinto dor normalmente, mas quando eu coloco o salto alto, eu passo um momento, algumas horas com esse salto, após tirar o salto, mesmo ainda com o salto, eu começo a sentir dor. Então esse é um sinal. Um segundo sinal é, eu não sinto dor para caminhar num nível plano, mas se eu vou subir degraus, escada, eu começo a sentir dor para subir escadas. Então eu tenho que me preocupar com isso também. Porque esses sinais de alteração de movimentação, né, ou você estar usando o salto alto, que é quando você fica na ponta dos pés, ou seja, você leva os calcanhares e se coloca numa posição de anteriorização de joelhos. E quando você vai subir degraus, que já é uma ação diretamente em cima da articulação do joelho, você provavelmente vai sentir dor. Isso significa que você já está dentro de um processo de lesão. Você pode ainda não ter as dores e as inflamações da lesão, mas você já está dentro de um processo lesivo. E como eu falei antes, é uma patologia musculoesquelética silenciosa. Por isso, inclusive, afeta pessoas demais, afeta uma grande quantidade da população sem que as pessoas percebam a lesão antes de chegar à dor. O terceiro estágio da condropatia, além de ter dor ao subir degraus, ter dor ao usar um calçado diferente, é a dor um pouco mais constante, ou seja, já era uma dor que acontecia em determinados momentos. Ela passa a ser uma dor que acontece não diariamente ainda, mas ela acontece um dia, no outro dia quando você dorme e acorda ela está melhor. Se você tem o costume de fazer uso de medicamento, ela melhora até mais rápido. Passa algum tempo, 1, 2, 3 dias, uma semana, 10 dias, o que seja, volta a dor. Então você já começa a ter episódios de dor, não só momentâneo, que era o que acontecia quando você subia degraus e aí você sentia aquela dor, mas parava de subir o degrau, ela parava também. Ela vai lhe acompanhar por algumas horas, às vezes algum dia, ela pode durar às vezes um dia inteiro. E ela começa também a lhe incomodar nos momentos de transitar a articulação de uma flexão para uma extensão. Por exemplo, você está sentado, igual eu estou aqui agora, vou me levantar, dói. Então, nesse estágio, quando você começa a sentir dor ao transitar do sentado para o em pé ou do em pé para o sentado, e isso de forma mais constante, significa dizer que você já está dentro de um processo patológico que já está fazendo o desgaste da sua articulação, da sua cartilagem, certo? O que acontece se você não intervir nesse processo? Condropatia é uma lesão que tem graus, ela vai do grau 1 ao grau 4. O estágio de dor pode começar no grau 1 ou ele pode começar simplesmente no 3 ou no 4. Ou seja, quando você perceber por sensibilidade à dor, né, ou porque está doendo, quando você perceber que você tem um problema e que você procura ajuda para identificar esse problema e diagnosticá-lo, você já está lesionado. Isso acontece inúmeras vezes. A gente, quando recebe alguém para tratar um processo que seria muito simples de resolver no início, porque era só uma identificação mecânica que a gente corrigiria e resolveria o problema, a gente já vai ter que fazer um tratamento mais complexo, mais demorado e muitas vezes mais dolorido, porque a percepção sobre aquilo, na maioria das pessoas, não existe. O ser humano, no geral, ele conhece muito pouco o corpo humano, ele conhece muito pouco a máquina que ele mesmo utiliza durante a vida. Então, isso tem levado a um monte de problemas a surgirem e aparecer. Meu conselho: se você sentir qualquer um desses detalhes que a gente colocou aqui, inclusive a gente vai repetir aqui na tela os detalhes mais importantes. Se você perceber crepitação, se você perceber estalos, se você perceber que o seu joelho esquenta em alguns momentos, que ele está mais quente do que o normal, inclusive tendo sensibilidade tecidual para isso. Se você perceber que em algumas situações de mudança de característica de movimento, subir degraus ou mudar, por exemplo, calçado, gera algum tipo de desconforto ou dor. Se você perceber que ao passar do sentado para o em pé ou do em pé para o sentado, seu joelho lhe avisa que isso está acontecendo, você percebe ele, você sente ele, ou muitas vezes ele causa uma dorzinha, procura ajuda. Não deixa acontecer o processo
Não deixa que o processo lesivo entre num segundo ou num terceiro estágio para procurar ajuda. Procura ajuda, faça uma avaliação biomecânica, faça uma avaliação postural, veja se o processo de movimento do seu joelho está correto, veja se o processo de movimentação das suas articulações estão ok, porque você consegue intervir muito facilmente numa lesão inicial. Depois, muitas vezes, você tem que só interromper o processo gradual da lesão e, muitas vezes, conviver com ela durante toda a sua vida. Lembrando, toda lesão musculoesquelética cartilaginosa de cartilagem é uma lesão musculoesquelética crônica. Uma vez iniciado o processo de lesão, não há como reverter esse processo. Nós podemos, com trabalhos fisioterapêuticos, com trabalhos de fortalecimento, interromper o processo. Mas se você caminhou até o grau 2, provavelmente é nele que você vai parar. Se você caminhou até o grau 3, provavelmente é nele que você vai parar. Certo? Hoje, eu costumo dizer aos meus clientes a seguinte situação. Nossa expectativa de vida, fisiologicamente falando, aumentou e muito. Se antes nossa expectativa de vida ia ali até os 60, 65 anos, hoje é muito comum nós termos 80, 85 anos de vida. São 20 anos a mais, sendo que nós temos levado o nosso corpo a um desgaste cada vez maior e mais precoce. Há 15 anos atrás, quando começamos a fazer esse trabalho, era raro nós termos paciente entre os 20 e os 30 anos. A maioria deles começava a surgir a partir dos 35, 40 anos, que é quando um desgaste natural por uso começa a aparecer. Hoje, pacientes entre 20 e 30 anos já são uma realidade. E eu temo que num futuro próximo, pacientes entre 15 e 20 anos já sejam uma realidade. Então, cuide-se, não deixe que aconteça com você o que acontece com inúmeras pessoas. Retardar ou atrasar o processo de intervenção de uma patologia crônica e depois ter que conviver com ela para o resto da sua vida. Lembrando, a dor, ela é suscetível à capacidade de resistência da dor de cada um. Pode ser que uma patologia musculoesquelética de desgaste de cartilagem para você, grau 1, lhe faça sentir mais dor do que para uma pessoa que tem uma patologia musculoesquelética de desgaste degenerativo grau 3. Como você não tem a menor possibilidade de saber se você é a pessoa que vai resistir até o 3 ou até mesmo o quarto grau sem dor, e você pode ter essa sensação, essa sensibilidade em 1 ou 2, cuida. Uma patologia como essa é muito impeditiva para uma série de ações funcionais, para uma série de ações cotidianas, para uma série de ações esportivas e até mesmo laborais. E aí, o que vai trazer para a sua vida é uma grande limitação. A única coisa que você tem de bom nisso é que uma vez começado o processo, você tem como interrompê-lo, mas muitas vezes não dá para regenerar, certo? Essa é a informação que a gente tem para você hoje. Um abraço.